Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente volta a ouvir os pré-candidatos ao governo de Minas. Estamos recebendo aqui nos estúdios o ex-deputado federal e ex-ministro da Saúde, Saraiva Felipe, que é pré-candidato ao governo de Minas pelo PSB. Também tenho o prazer de contar nessa entrevista com o editor de política de O Tempo, editor de conteúdo, Guilherme Ibrahim, que até outro dia mesmo era nosso âncora do Super N, segunda edição. Primeiro, meu bom dia para você, bem-vindo, Guilherme, prazer tê-lo com a gente de novo por aqui. O prazer é todo e absoluto meu em voltar, tá aqui ao lado da audiência do nosso Super N primeira edição e também nessa importante entrevista aqui com o ministro Saraiva Felipe. Pois é, e bom dia para o senhor, ministro. Bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui na Rádio Super. Bom dia, eu quero falar da minha satisfação em voltar aqui à Rádio Super e estar conversando com você, Rodrigo, e com o Guilherme sobre essa pré-candidatura, sobre os rumos da política em Minas Gerais, e depois gostaria de apresentar alguma coisa mais propositiva em relação a essa minha caminhada como pré-candidato ao governo de Minas Gerais. Certamente. Ministro, para começar o nosso bate-papo, nós temos o senhor se apresentando como um nome que pode ser também palanque do ex-presidente Lula. Mas a gente tem, por outro lado, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, se apresentando como o candidato de Lula. A pesquisa Datatempo que saiu hoje, inclusive, mostrou que para o Calil, colar a imagem em Lula é muito positivo. Como é que vai ficar essa história do palanque para o ex-presidente Lula aqui? Ele vai ter dois palanques mesmo com essa pré-candidatura do senhor, se confirmando, se transformando numa candidatura? Rodrigo, é o seguinte, a nossa pré-candidatura, o seu impulso se deu antes do fechamento do presidente Lula com o ex-prefeito Alexandre Calil. Eu estou vendo aí uma situação de polarização e estou tocando a campanha. Nada justifica que eu recue em relação às minhas propostas, em relação ao que eu penso em fazer dentro da campanha e, sobretudo, como pré-candidato e se possível, candidato a governador, que eu acho que tem condição de empalmar ainda e dar espaço para isso. Nós estamos apenas começando e essa articulação do presidente Lula com o ex-prefeito Alexandre Calil é recente. Uhum. Ministro, qual é a sua percepção, já estando há esse tempo dentro do PSB, em relação à participação dos membros da legenda no interior do estado, nas prefeituras, nos espaços de discussão para a sua campanha, na relação com a campanha do prefeito Alexandre Calil e também com Romeu Zema? Qual é o espaço que os prefeitos têm sinalizado ao senhor? Saraiva Felipe é a preferência, evidentemente, para o PSB, mas como é que eles têm se posicionado em relação aos outros dois candidatos mais relevantes, pelo menos nas pesquisas recentemente? Guilherme, olha, você tem que pensar que eu duvido que nós tenhamos em relação a qualquer partido fidelidade absoluta. Nós temos aí as mais variadas combinações. Então, são candidatos a deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores que vão votar no Zema e no Lula, que vão votar no Calil e no Lula. Eu estou buscando um espaço novo, eu até brinco. O pessoal fala, vai votar no Lula e no Zema, isso é Luzema. Eu já brinquei em algumas oportunidades que, invertendo, pode ser também Zemula, Zema e Lula, né? Então nós estamos conversando com os prefeitos do PSB. Eu gostaria de ressaltar aqui o apoio do presidente regional, o deputado Wilson da FETAENG. Nós estamos em contato permanente com a direção nacional, o presidente Carlos Siqueira. Então, trabalhando, isso tem 15 dias que eu tive uma espécie de salvo-conduto para tocar essa candidatura. Antes havia discussão se a candidatura deveria continuar ou não em relação ao quadro político que nós temos em Minas. Então, depois dessa alforria, nós temos reunido grupos, os segmentos do partido. Eu fiquei muito impressionado porque eu tenho uma vivência partidária bastante longa e eu estou vendo lá o segmento afro, o segmento LGBT, o segmento jovem, segmento sindical, o segmento das mulheres. Então é um trabalho que envolve muita gente.
e esse contato com prefeitos e vereadores no interior do estado. Nós temos nós temos 49 prefeitos e prefeitas e temos mais de 400 vereadores no PSB em Minas Gerais. Eu gostaria de fazer aqui uma consideração. O lançamento dessa pré-candidatura, ela tem duas motivações. Uma é porque nesse processo de escolha de candidatos, formação de chapas, o PSB não foi levado em conta. É como se não existisse. E dessas letras aí que formam os partidos, o PSB é o que tem a história mais antiga, Rodrigo. O partido é da década de 40, não mudou de nome. Em Minas Gerais e particularmente em Belo Horizonte, na região metropolitana aqui, tem muita presença. Os 2 mandatos que o Célio de Castro teve como prefeito de Belo Horizonte foi pelo PSB. E a mesma coisa aconteceu com o mandato do ex-prefeito Márcio Lacerda. Então é assim, primeiro eu tenho dito que Minas Gerais está sobrando soberba e faltando diálogo. Então esse é um aspecto. E o outro aspecto é uma constatação do partido que todas as vezes que teve candidatura própria, fez um número muito grande de legendas. E toda vez que não participou, tendo candidatos majoritários do pleito, o número foi pífio, muito pequeno. Então essa candidatura, além de mostrar propostas do partido, porque eu acho que nós temos aí uma disputa polarizada, mas sem propostas, muito mais com crítica com o problema do ex-governador, o problema do ex-prefeito, mas ninguém propondo nada. E essa ideia que você colocou bem, de nós motivarmos esses prefeitos e esses vereadores. Nós estamos aí dedicando um tempo importante para contato com essas lideranças políticas e achamos que temos um tempo aí para fazer com que a nossa candidatura cresça e que as propostas do PSB, na medida que nós temos aí num vazio de propostas, que elas possam ser compreendidas pela população, saindo essa crítica estéril, que na verdade não é nada propositivo e não diz nada aos problemas da população. Eu estou falando da região metropolitana. Quando o senhor diz que em Minas falta diálogo e sobra soberba, o senhor está se referindo a quem exatamente? O senhor está se referindo aos 2 nomes que estão protagonizando essa polarização que o senhor apontou agora, o ex-prefeito Calil e o governador Romeu Zema, ou o senhor está falando inclusive do plano nacional que isolou o PSB das discussões? Eu acho que o PSB, aí pode falar melhor o presidente Carlos Siqueira, mas de alguma forma ele não foi tratado com a devida atenção também no plano nacional. Mesmo tendo vice do Lula? Mesmo tendo vice. Aqui em Minas, por exemplo, o PSB não participou de formação de chapa, escolha de chapas, não participou, Rodrigo, nem da discussão do encaminhamento da campanha. Eu nunca vi isso. Isso é uma coisa rara. Então, eu tenho certeza que o presidente Wilson esteve esperando que isso acontecesse, e isso não aconteceu. Acho que até foi um fator para que a minha candidatura pudesse fluir com um apoio decisivo da direção estadual e da direção nacional. E o quanto o senhor considera, ministro, que esse tratamento que o senhor ponderou ser inadequado ao tamanho do PSB pode ser um fator para manter a legenda, os prefeitos, os correligionários, os integrantes do partido, distantes das campanhas que poderão se tornar aliados? Eles estão com algum ressentimento que é possível ou impossível de ser superado? Não, primeiro, nacionalmente aqui em Minas, eu já falei, isso aí já existe um fechamento de questão em relação ao presidente Lula. Isso é uma questão de PSB nacional, e nós estamos trabalhando. Eu fui inclusive ministro da Saúde, depois queria falar um pouco sobre isso, do presidente Lula no seu primeiro mandato. Então isso aqui eu até dizia enquanto estava discutindo o PSD, fulano é senador, ciclano é não sei o quê. Eu estou te dizendo que o PSB dizia o seguinte: aqui esse é o palanque mais seguro
que o Lula tem em Minas Gerais. Podia ser um palanque ainda não tão com muita musculatura política, mas tem esse significado. É o partido que aqui não tem discussão em relação a essa composição. Aqui no estado não houve conversas com o partido, nem por parte do ex-prefeito Alexandre Calil e nem por parte do governador Romeu Zema. Então, abriu-se aí uma avenida para que nós pudéssemos avançar com essa proposta política em Minas Gerais. A gente está conversando com o pré-candidato ao governo de Minas pelo PSB, o ex-deputado federal e ex-ministro da Saúde, Saraiva Felipe. O senhor já fez críticas aqui em pelo menos 2 oportunidades nessa entrevista ao que o senhor considera falta de proposta entre os 2 campos que protagonizam hoje essa disputa, o governador Zema e o ex-prefeito Calil. De maneira geral, se fosse para elencar 3 prioridades, de maneira bem objetiva, 3 prioridades de um eventual governo Saraiva Felipe, por onde passariam essas prioridades e o que o senhor faria de diferente daquilo que está colocado hoje para os mineiros? Olha, primeiro eu vou lembrar aqui, eu estou aqui, aqui nós temos nessa região aqui, a prefeita Marília Campos de Contágio, o prefeito Vitório Medioli, a quem eu mando um abraço em Betim. Eu vou lembrar, por exemplo, a inépcia das atuais administrações, da que está no município, também da que está no governo do estado. Nós temos obras fundamentais aqui nessa região. A questão do Rodoanel, que é um ponto de atraso e de estrangulamento para essa região. Os motoristas que estão aí rodando e nos ouvindo nesse momento, eles sabem que isso é promessa antiga, na verdade não aconteceu nada em relação a a adequação, que é a duplicação, a modernização desse Rodoanel, ele é insuficiente para o que se propõe. Nós temos aqui questões, por exemplo, muito mal arrumadas. Eu estou vendo aí, todo mundo pensa em ecologia, a gente vai lá para a questão, pensa logo na Amazônia, preservação da floresta, espaço para os povos originários. Olha, nós temos aí proposta de mineração no alto da Serra do Curral. Eu até disse de uma forma meio trágica, né, que essas minerações ainda não têm tecnologia de outras que são feitas na Austrália. Na verdade, é um risco que nós podemos ter para a população e de Nova Lima e de Belo Horizonte, nós enfrentarmos essa mineração sem nenhum cuidado com questões de segurança. Eu não acho que o que aconteceu em Brumadinho ou o que aconteceu em Mariana que tenham sido acidentes, não. Na verdade, faltou fiscalização, e faltou todo tipo de atuação para que não acontecesse aquelas tragédias. Outra questão que me diz muito é a saúde. Toda a minha área e a minha caminhada foi feita na área de saúde pública. Eu comecei num centro de saúde, numa cidade lá do norte de Minas, fui diretor regional, depois fui para Brasília, fui secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde e secretário de Serviço Médico do Ministério da Previdência e Assistência Social. Voltei ao estado para ser o secretário de Saúde do governador Hélio Garcia. Bom, a partir daí me candidatei a deputado federal, tive 6 mandatos consecutivos e no primeiro governo do presidente Lula, em 2005, 2006, eu assumi o Ministério da Saúde. Alguém pode perguntar, vem cá, mas o senhor tem alguma marca da sua passagem pelo Ministério da Saúde? Eu acho que tem. SAMU, quem espalhou SAMU em Minas Gerais fui eu. Essa história aí da farmácia popular, sobretudo para gratuita, medicamento contra pressão alta, contra diabetes, asma, distribuição gratuita, isso eu imaginei. Ao invés de aumentar a burocracia pública, nós fizemos aqui tem farmácia popular distribuindo em todas as drogarias de farmácias em Minas Gerais. Então são coisas, a população está precisando de coisas concretas. Então eu vou preocupar saúde, nós precisamos melhorar, reforçar o SUS. Eu vou até lembrar, todo mundo fala em SAMU.
O SAMU existe para que o atendimento seja rápido. Se ele não for rápido, não precisa de SAMU. É alguém que sofre um acidente ou tem um infarto, uma doença aguda, ele precisa chegar rapidamente aos hospitais. Em muitas regiões do estado, sobretudo onde nós temos estradas estaduais, as estradas estão tão esburacadas e tão precárias condições que esse atendimento rápido acaba não acontecendo. Então vou pegar a questão da saúde, a questão do meio ambiente. Eu queria chamar a atenção que todo mundo olha para a Amazônia e o bioma proporcionalmente mais devastado foi aqui o da Mata Atlântica, mais do que o da Amazônia, proporcionalmente. Então, é uma coisa que Minas Gerais nós teremos que, sem travar o desenvolvimento, mas nós vamos ter que cuidar aqui do meio ambiente e a questão de resolver transportes. Não é possível. Por que esse metrô que estava previsto não chega até Betim, não chega em outras, não chega no Barreiro, não chega em outras regiões aqui da nossa região metropolitana de Belo Horizonte? Então, se eu tiver que fixar 3 prioridades, essas serão as prioridades. Ministro, a sua relação com o ex-presidente Lula, pela participação que teve historicamente enquanto o senhor esteve no MDB, ela é muito simbólica, inclusive pelos postos que o senhor ocupou no governo. Mas existe uma parte da militância do partido que, em função do momento de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, ter contato com votos do MDB para que ela fosse empichada. O senhor imagina que isso é um impeditivo para uma melhor relação do PSB aqui em Minas Gerais e especificamente da figura do senhor com a campanha agora de Alexandre Calil e com o ex-presidente Lula sendo trazido como um carro-chefe para essa campanha? Guilherme, eu costumo dizer o seguinte: a política adora a traição, mas ela abomina os traidores. Eu era secretário-geral do MDB, presidente do MDB em Minas Gerais, trabalhei durante muitos anos como ao lado da direção, que seja o presidente, o ex-presidente Temer. Então, primeiro, por que eu haveria de votar contra a orientação do meu partido? Então eu migrei, não consegui ficar no MDB, foi um grupo grande que saiu, eu estou no PSB. Agora eu tenho que acompanhar as orientações do PSB. E eu vou te lembrar aqui uma coisa interessante. O PSB orientou formalmente no painel pelo afastamento da presidente Dilma Rousseff. Eu até lembro que eu não votei e fiz questão de frisar no meu voto, porque eu acho que ela tivesse feito alguma coisa errada. Agora, todo mundo se lembra do descontrole econômico, ela perdeu a mão em relação à economia. Eu lembro-me de tapume, gente na rua, tapume cobrindo fachadas de lojas de carros, de bancos, sabe? Então ela perdeu, foi a mão da economia. E eu fiz essa ressalva. Eu não sei como nós chegaríamos ao final do governo se ela permanecesse. E outra coisa é o seguinte, você lembrava aqui uma pessoa porque eu tenho muito carinho, eu fui deputado 24 anos, acabei convivendo com todo mundo, que é o candidato a vice-presidente, o Geraldo Alckmin. Ele saiu do PSDB, que é o partido que mais rivalizava com o PT, e ele saiu e entrou no PSB para ser o vice-presidente da República. Eu até acho que aqui é uma visão do candidato, mas também é uma visão do partido, e no Brasil nós estamos aí no impasse. A questão é de processo civilizatório, processo democrático. Eu acho que as forças de centro estão se juntando com as forças de esquerda para nós determos aí uma ameaça de autoritarismo. O pessoal fala em golpe, eu prefiro acreditar, porque eu enfrentei a ditadura, eu lutei contra a ditadura, eu participei do movimento estudantil, eu espero até acreditar que não devêssemos ficar batendo tanto nisso, como se aqui nós tivéssemos o ambiente todo preparado para um golpe. No caso eu espero, da derrota do presidente Bolsonaro. Mas então essa questão dos votos, das votações,
e a minha posição hoje como candidato do PSB, eu lembro que tem o próprio PSB orientou nessa direção e está tendo um realinhamento de forças políticas no Brasil inteiro. Você acha que o eleitorado entende isso? A gente vê, por exemplo, até o outro lado, aproveitando para fazer críticas à união PT, PSB, com o ex-tucano, enfim. O eleitorado consegue compreender isso que o senhor está dizendo, de que essa união ela se dá em torno de um processo civilizatório, que foi a expressão que o senhor utilizou? Rodrigo, eu vou te fazer uma outra pergunta. Será que o eleitorado entende que o presidente Bolsonaro fez todas as críticas em relação ao Centrão? Tinha até uma musiquinha, se gritar pega ladrão, não fica nenhum meu irmão. Foi cantada pelo o general Heleno, que ocupa uma função importante do governo. Aí é que eu pergunto, será que o eleitorado vai entender? Hoje, a capacidade de investimento do orçamento federal está mais no orçamento secreto, na mão dos líderes do Congresso, esses do antigo, isso aí vem de muito longe do Centrão, que tem mais dinheiro para distribuir e às vezes distribui a esmo, vai distribuir fora de um projeto, de uma programação que possa realmente, por exemplo, reforçar e melhorar o SUS. Eu acho que isso aí ainda vai ser um problema para nós discutirmos. Então, eu tenho menos receio. Acho que o povo entende muito mais que os blocos estão se reorganizando, a favor de preservar as instituições, o processo democrático. E o outro, vamos tentar fazer coisa de última hora aí, inventar bolsa e aumentar e subsidiar o combustível sem saber de onde vai tirar o dinheiro para pagar isso. Eu também acho que é um absurdo que a população está sofrendo com o combustível desse preço. Agora, falar que vai subsidiar e diminuir recurso do orçamento, eu já fui relator do orçamento na Câmara dos Deputados. Para você criar uma despesa ou fazer uma isenção, você tem que descobrir de onde é que vai sair esse dinheiro. Porque senão, agora dá um alívio e depois vem uma pressão ou mais impostos de cobrança. Eu acho que a população não aguenta agora e daqui a pouco, quando passarem as eleições, vai sofrer muito mais do que sofre hoje. O senhor é contra, então, aquilo que anunciou ontem o presidente Bolsonaro ao lado dos presidentes da Câmara e do Senado, que é desonerar o ICMS e diminuí-lo, em alguns casos até zerá-lo e compensar os estados? Vai compensar, esse é o problema. Eu não sou contra, não. Eu não sou a favor desses aumentos abusivos. Eu acho que o Brasil, inclusive, teria capacidade de produzir refino de diesel aqui. Nós temos produção de petróleo bruto. Nós teríamos até a capacidade de produzir, de sermos autossuficientes, porque nós somos autossuficientes na produção de petróleo bruto. Mas nós importamos derivados de petróleo. A gente não consegue refinar tudo. Não consegue refinar. Então eu acho que era muito mais olhar por aí. O que eu estou alertando aqui é o seguinte: nós estamos diante aí de várias medidas eleitoreiras do governo federal. Fala que não, nós vamos reduzir o ICMS, que é o principal imposto dos estados, sem sabermos de onde tirar para poder fazer essa cobertura. Ele está falando que vai desonerar, os estados vão perder receita e o governo federal vai tapar o buraco, vai compensar. Então, o que nós estamos preparando é uma bomba fiscal. O próximo presidente, e quem paga a bomba fiscal é a população, não é o presidente, não. Provavelmente com mais imposto, mais cobrança. Tem uma questão aí, já que nós estamos falando em energia, que eu queria tocar nela. O ministro, antes deixa eu aproveitar esse campo de bomba fiscal, porque tem para um pré-candidato a governo de Minas Gerais um tema que é absolutamente sensível para todos, qual seja o governador, que é a impossibilidade de se pagar o quanto o Estado gasta. Não há receita que chegue e o Estado segue pendurado em liminares do STF para que a sua dívida com a União e os demais compromissos que tem consigam manter o cenário atual. Aí vai a minha pergunta ao senhor nesse sentido. O que é possível fazer considerando um cenário em que caia uma liminar e que o governo tenha que pagar dezenas de bilhões de reais imediatamente à União? Algo em torno de 40 bilhões nas contas hoje do governo. Em torno de 40 bilhões, com uma dívida que cresceu na gestão Romeu Zema em função de como o estoque da dívida ocorreu sem os pagamentos.
Como é que se sai disso? Que proposta o senhor tem e que caminho o senhor aponta para o eleitor dizendo, eu posso fazer o que no cenário como esse? Olha, primeiro, Minas Gerais tem crescido pouco, tem crescido abaixo da média nacional. Então seria, por exemplo, nós intervirmos, quanto mais cresce a economia, cresce a arrecadação. Segundo, eu teria que ser mais criterioso ainda, estabelecendo prioridades de gastos. Ainda que fosse um período doloroso, e por exemplo, eu sou contra a reeleição. Eu acho que não deveríamos ter reeleição. O processo que nós tínhamos antes, que era 5 anos sem reeleição, era um processo que não fazia com que isso vale para governadores, vale para prefeitos. Fazer qualquer coisa, sobretudo nos últimos anos ou no último ano de governo, para garantir a reeleição. Então não há por exemplo, o que eu critico? Nós estamos tendo no governo federal improvisações. Sabe, assim, não dá, depois a gente vê de onde tira, pelo amor de Deus. Aqui em Minas também, acaba que se faz a mesma coisa. Todo governo tende a ser bonzinho no ano da eleição, inclusive dá aumento para funcionalismo que não tem onde tirar o dinheiro. Federal, estadual, e nos municípios. Está arruinando os municípios. Regime de recuperação fiscal, como é uma discussão que está aí há quase 3 anos na Assembleia, o senhor vê como uma medida para resolver o problema do servidor público, da capacidade de reajuste, da capacidade de reorganização do Estado, ou o senhor acha que essa proposta não tem nenhuma chance de prosperar? Guilherme, deixa eu te falar. Para resolver o problema do servidor, você esquece. Porque a proposta de regime de aprovação vai implicar que os servidores ficarão, talvez, eu sou servidor público, eles vão ficar décadas, ou pelo menos uma década sem receber, para poder equilibrar aqui o caixa. Aí aparecem ideias que eu gosto, uma pelo menos eu gostaria de fixar aqui, que eu sou contra, e eu vou explicar por quê. Por exemplo, a gente vai vender a CEMIG, isso aí vai estar no projeto dessas privatizações, de recuperação, de investimento que vai entrar. Eu vou lembrar aqui, primeiro, a empresa CEMIG é uma empresa lucrativa. Ela foi criada pelo Juscelino Kubitschek em 1952, ele era governador de Minas e se tornou uma empresa das maiores que nós temos no país. Criou dentro de um projeto. Isso é que é projeto. Por exemplo, o Juscelino, quando governou Minas, tinha 2 metas centrais: energia e transporte. Transporte, ele rasgou esse estado aqui com estradas, asfaltou o que pôde. E na área de energia, construiu represas como a de Furnas, como a de Três Marias. Então, isso aí feito de afogadilho, como também a venda da Eletrobras. E eu vou tentar justificar aqui por quê. Nenhuma empresa privada faz eletrificação em região muito pobre. O programa Luz de Minas, o governo do presidente Lula, estendeu isso, mas nós ainda temos só em Minas Gerais em torno de 20 mil famílias que não têm ligação elétrica nos seus domicílios. E sobretudo em regiões mais pobres, Jequitinhonha, por exemplo, tem uma cidade Veredinha, ela é a cidade menos eletrificada de Minas Gerais. Está lá perto lá perto de Morada Nova, perto de cidades do Vale do Jequitinhonha que eu conheço bem, inclusive próxima a Turmalina. Na Assembleia, o governo Zema está enfrentando a seguinte situação: ele precisa de 2 aprovações com 2/5 dos votos, ou seja, em torno de 49 dos 77 votos dos deputados existentes. Isso vai ter que passar 2 vezes, vai ser uma briga. Ele não conseguiu 21 votos, vai ser uma situação complicada. E se aprovado, isso aí é um expediente colocado na Constituição Mineira pelo ex-presidente e ex-governador Itamar Franco, que ainda tem que passar por um plebiscito com toda a população mineira em condições de votar. Só para você ter uma ideia, nós temos que 79% da população de Minas Gerais, eu estava olhando esse dado, é contra a privatização do Estado, ou seja, esse plebiscito
vai dar ruim o resultado dele. E aqui uma coisa que me mexe muito comigo. A CESP, a Companhia Paulista ela foi privatizada. Sabe quem compra tudo? São estatais estrangeiras. Devia ser investidores da Bolsa de Nova York, investidores internacionais, não. As ações são compradas, essas empresas ficam sob o controle de empresas chinesas, sobretudo. Nada, acho que o capital eu estou falando é que nós estamos abrindo mão de uma estatal para outra estatal. Em São Paulo também tem uma empresa italiana. Eu vou lembrar aqui que a CEMIG teve que vender uma das suas maiores usinas, que é de São Simão, em função de uma medida provisória 759 no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Venceu, comprou essa empresa estatal chinesa. Em todos os casos de privatização, a CEMIG é geradora, transmissora, distribuidora e comercializadora. Em todos esses casos de privatização, nós não tivemos nada em termos de redução da conta de luz. Eu vou citar 3 exemplos aqui: Goiás, Rondônia e Maranhão. Foram as últimas privatizadas. Engraçado, o preço da conta de luz subiu e a qualidade do serviço não melhorou. A ponto de um governador, foi meu colega de Câmara de Goiás, governador Ronaldo Caiado, ele está pensando em reestatizar, em recomprar a CELG, Centrais Elétricas de Goiás, porque também deu ruim. A qualidade piorou e para a população interessa o que está lá na conta de luz. Isso aí aumentou. Nós temos fora do Brasil. Mas isso é no Brasil? Não. Países como a Inglaterra, a Alemanha, a França, que haviam privatizado toda essa rede elétrica, esses vários componentes da eletrificação, eles estão pensando em reestatizar. Ou seja, nem país desenvolvido, onde o PIB é maior, a renda per capita é maior, a distribuição da renda é melhor, isso acabou tendo que ser revertido. Nos Estados Unidos é curioso, quem toma conta das grandes hidrelétricas é o exército americano. Sabe por quê? Porque eles acham que isso é uma questão de segurança nacional, sabe? Isso na mão de... Eu não tenho nada contra outros países, acho que nós temos que ter paz no mundo, essa guerra tem que acabar logo, mas todo mundo, na verdade, fica com o pé atrás. Sabe, o pessoal brinca que às vezes tem povos que estão comprando, se vender peça que paga, eles vão comprar. Estão interessados na água, interessados em ficar com isso. Eu vou te dar um outro problema aqui. Nós temos 3 Marias. Hoje não é tão significativa em termos de produção de energia, mas ela é fundamental para regularizar o fluxo do Rio São Francisco. Isso na mão de uma empresa privada que não quer nem saber. A água lá para Sobradinho, manter o rio com fluxo normal, porque tem Paulo Afonso também. Eu não imagino uma empresa controlando isso e que isso funcione. E ainda tem a questão do coitado dos pescadores, que esses não serão ouvidos mesmo e não vão se beneficiar com nada. Eu não sou a princípio contra privatização, não. Eu me lembro que até o BNDES, porque desapropriou, porque não recebeu o empréstimo, tinha até fábrica de gelo. Isso é ridículo. Agora, na área de energia, nos Estados Unidos eles colocam transporte aéreo. As empresas que operam lá têm que ter 1% das empresas americanas tem que ter controle majoritário do capital do país. E nessa área de segurança e saúde e educação, o Estado devia se concentrar nisso. Não tem que produzir outras coisas, a iniciativa privada pode produzir melhor. Mas eu acho que em Minas Gerais nós precisamos melhorar o SUS, precisamos ver essa questão de infraestrutura, estradas não podem ficar como estão. Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do Brasil, são, se não me engano, 22 mil quilômetros de malha rodoviária. E é um absurdo
os caminhões quebrando, ou seja, aqui é o maior entroncamento rodoviário do país. Então é um absurdo e outra coisa, governo que está pendurado com o governo federal, ou que sobrevive com liminares e com expedientes de protelação jurídica, não tem moral também para ir lá e cobrar o que é de Minas, não. Eu vou me lembrar. Você fala da Lei Candir, por exemplo? Por exemplo, que é um absurdo, prejudicou todos os estados exportadores de commodities. O governador foi omisso, perdão por interrompê-lo, mas muitas vezes a gente perguntou ao governador, por que o senhor não fala na questão do acordo da Lei Candir, dos 135 bilhões que se aponta que o estado teria direito? Houve omissão do governador Romeu Zema? O governador é subserviente. O governador não tem dimensão para poder levar os problemas da população de Minas até o governo federal. Eu vou te citar exemplos aqui, porque eu acho que exemplo na vida é o que mais vale. Olha, Minas não estaria nessa... Vou lembrar primeiro aqui, para que eu não esqueça. Nós não temos um ministro mineiro, mas nenhumzinho. Eu lembro que teve uma época do governo do presidente Lula que Minas tinha 7 ministros e mais o Zé Alencar como vice-presidente. Mas nós não temos nenhum presidente de estatal. Ainda que a estatal diga respeito a Minas Gerais. Por exemplo, Codevasf, Companhia de Desenvolvimento de São Francisco. O Rio de São Francisco nasce, o maior percurso dele é no estado de Minas Gerais. Nós não temos Eletrobras. Há muito tempo um mineiro não senta na cadeira de presidente da Eletrobras. Mas eu vou voltar. Um estado que teve Juscelino Kubitschek, Milton Campos, que teve mesmo Benedito Valadares, que teve muito poder político, que teve Tancredo Neves, Itamar Franca, Hélio Garcia, eram vozes que tinham expressão nacional e que podiam inclusive enfrentar no concerto dos estados brasileiros, defendendo os interesses de Minas. Eu costumo falar que nós temos em Minas um governo comezinho, um governo, porque é novo, isso aí, inclusive fala que o novo não gosta de dialogar com a política. Se eu me lembro, o governador disse que não disputaria eleições, a reeleição, que ele era contra, ele não disputaria, tá aí, viajando para baixo e para cima, inaugurando até Orelhão, sabe? Aí vai inaugurar Orelhão, para baixo e para cima. Então, ao invés de cuidar, de recolocar Minas no plano nacional. E vem aí mais problema. Isso que está sendo discutido agora, que é a desoneração do ICMS, que é o principal recurso dos governos estaduais, e que o governo federal está dizendo que vai compensar, eu duvido que compense 100%, ou seja, mais arroxo. O certo é que a dívida de Minas, ela não só não foi equacionada, como ela foi aumentada em relação ao governo estadual anterior, e mais 50 bilhões de reais, é muito dinheiro. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Ministro, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong comigo aqui. Vamos começar? Bom. Então, hoje, a gente vai falar a respeito de alguns nomes do cenário local e nacional, começando por nomes que devem concorrer com o senhor em outubro. A começar pelo governador Romeu Zema. Fraco, e realmente ele não veio resolver os problemas de Minas. O ex-prefeito Alexandre Calil. O Alexandre Calil acertou em muita coisa, como na condução da pandemia. Eu sou próximo ao que foi conduzido, mas eu acho também que precisa clarear propostas a serem apresentadas à população nessas áreas que eu falei aqui. O senador Carlos Viana. Senador Carlos Viana, não tenho visto, acompanhado muito uma atuação dele mais proativa. Sobre nomes nacionais, agora, o ex-presidente Lula. Acho que é a salvação do país. O atual presidente Jair Bolsonaro. Acho que é a danação da democracia no Brasil. Ciro Gomes. Inteligente, bem formado, mas acho que tem uma inteligência emocional frágil, briga mais do que agrega. Saraiva Felipe por Saraiva Felipe. Alguém que tem uma formação acadêmica, eu fui professor da Faculdade de Medicina da UFMG por 40 anos, tem uma experiência política e administrativa e que se propõe
a ser propositivo no meio dessas críticas pessoais que não vão levar a nada. Saraiva Felipe, ex-deputado federal, ex-ministro da Saúde, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, ele que é pré-candidato ao governo de Minas pelo PSB. Obrigado pela presença, ministro, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu é que agradeço à Rádio Super, agradeço ao Jornal Tempo, à TV Tempo, e quero aqui, não vou deixar de mandar o meu abraço um amigo, nós tivemos em alguns momentos politicamente muito próximos, que é o prefeito de Betim, Vitório Medioli. Muito obrigado. Guilherme Ibrahim, editor de conteúdo de política de O Tempo, obrigado pela parceria, até a próxima. Obrigado, Rodrigo, até a próxima.